Hoje nós vamos ter a presença ilustre do reverendo Luiz Coelho. Ele é o custódio do livro de oração comum da nossa província e tem um vasto e rico conhecimento sobre liturgia anglicana. E hoje ele vai nos oferecer um pouco do seu conhecimento para esse nosso encontro de formação. Muito obrigado ao reverendo Luiz Coelho. Olá, boa tarde. Muito obrigado a todas as pessoas que estão tomando parte dessa formação. É muito importante a dedicação que vocês têm ao ministério que exercem e, sobretudo, à vida diocesana. Então, sou muito grato à presença de vocês. Essa formação ela vai ser dividida, são meramente tópicos que eu estou jogando, em 3 tópicos principais. O primeiro é falar um pouco do Locke. Tá? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar de alguns tópicos importantes do livro de oração comum. E onde que o ministério leigo se encaixa dentro do Locke. Que o Locke não fala em nenhum momento sobre ministra ou ministro leigo. Fala sobre pessoas leigas. Tá? E a gente precisa reentender o que é ministério leigo, também à luz do Locke, que fala um pouco da nossa doutrina, do que a gente crê enquanto igreja corporativamente. A segunda parte, eu gostaria de falar um pouco sobre vestes, o que veste o ministério leigo, que essa é uma questão que em alguns lugares do país, espero que aí não, chega ao nível da quase neurose, tá? Em termos de discussões. E é um tópico que é sempre um tópico muito desejado. E a terceira parte, eu vou falar um pouco sobre o preparo do altar e algumas coisas que são extremamente necessárias, outras nem tanto, porque é uma questão que, embora teoricamente nós deveríamos ter sodalícios, etc., uma ampla variedade de ministérios, muitas vezes é algo que é compartilhado entre o clero e aquelas pessoas que têm a licença para serem ministras leigas. E é interessante relembrar alguns conceitos muito básicos. Outro ponto muito importante é que em todos esses tópicos eu vou puxar vocês até o limite. Tá? Eu vou propor coisas novas e inovadoras que pode não ser como algumas de vocês receberam da tradição que veio herdada de pais e avós, mas que nós precisamos discutir. Até porque se a gente quer ser igreja na realidade do nosso país, no caso de vocês na realidade amazônica, e eu acho que eu posso falar um pouco sobre a Amazônia, porque eu vivi na Amazônia e conheci muito da Amazônia. Né? Muitos lugares da Amazônia, eu acho que de todos os estados eu só não fui ao Amapá, né, da Amazônia em si. E eu acho que é muito importante a gente repensar como enculturar a nossa liturgia e repensar as nossas tradições um pouco dentro do que o Locke permite. Então, começando, né, eu só vou falar muito rapidamente sobre o Locke 2015. Realmente, essa primeira parte eu vou passar rápido. Depois eu vou compartilhar com a bispa, com o reverendo Cláudio e com outras pessoas que quiserem, podem replicar para vocês, essa apresentação. O Locke de 2015, o que está em tela ainda é verdade. Ele é o mais novo Locke da comunhão anglicana. Não veio nenhum depois. Nos últimos 5 anos não apareceu nenhum. Ele substituiu o Locke de 84, que algumas pessoas vão dizer que é de 86, outras vão dizer que é de 87, mas é a mesma coisa. Tá? É porque as da primeira publicação ou a segunda publicação. Mas ele substitui aquele Locke anterior, pequenininho, que era abreviado. Tá? E ele absorve muito do que a gente chama movimento litúrgico. Locke de 2015. Quem viu aquela apresentação que eu dei sobre o livro sabe o que é o movimento litúrgico. É um conjunto de descobertas da pesquisa litúrgica que começa lá em meados do século XIX e vai se concretiza nos anos 50 e em diante, para que a liturgia tenha mais a cara do que ela era nos 5 primeiros séculos e menos a cara do que ela é nos 5 últimos séculos. Ou seja, que a liturgia seja mais fluida e mais aberta a diferentes expressões, desde que a gente continue com certos padrões, e não amarrada a um texto específico. Então, é por isso que o Locke cresceu de tamanho. Tá? O Locke não cresceu de tamanho porque o pessoal da comissão era saliente e quis botar um monte de coisa no Locke. O Locke cresceu de tamanho porque a pesquisa litúrgica, ao longo dos últimos anos e décadas, descobriu um monte de outras coisas interessantes que a gente pode colocar e algumas coisas que nunca foram padrão. Por exemplo, oração eucarística, nos primeiros 5 séculos da era cristã, cada igreja em cada contexto tinha a sua e às vezes tinha mais que uma.
Não precisava ser só uma para a Igreja Universal em toda parte. Você tinha liberdade de escolha. Ritos de Semana Santa eram vários e variados. Os nossos ritos atuais se baseiam na descoberta arqueológica de textos e de manuscritos que mostram como era em Jerusalém, tá? Mas, além de incorporar essas reformas, esse nosso novo Locke, ele incorpora discussões relevantes que vão surgir depois dos anos 90, que o último Locke não conseguiu pegar. Gênero, sexualidade, meio ambiente, justiça social, e tem uma preocupação muito grande com a semiótica, ou seja, por isso que a letra é grande, tá? Por isso que as rubricas são em pequena quantidade. E como é que surge? Qual é o espírito do Locke? Eu sempre volto a essa coisa da reforma, porque eu acho importante que a reforma teve pontos negativos, mas também teve muitos pontos positivos. Tá? Havia vários livros, era um montão de livros que havia de liturgia na Idade Média. Tá? Desde o início da era cristã havia uma variedade de livros, eles não eram consolidados nunca. E o que os reformadores ingleses têm de inteligente é juntar vários daqueles elementos num livro só. Tá? Inclusive juntar o breviário, que eram os ofícios diários, junto com a Eucaristia num livro só. Ou seja, aquilo que os monges faziam e as pessoas ricas que tinham dinheiro para ficar com o breviário rezando o dia inteiro, passa a ser uma coisa que a comunidade faz, que são os ofícios diários, junto dos outros ritos principais. Tá? O Locke de 1662 foi o que culminou uma série de confusões que houve na Inglaterra, né? Houve suspensão da Igreja Anglicana, depois ela volta, mas ele se foca, né? Ele é firmado como um padrão que é muito forte e persiste até o dia de hoje. Até em algumas igrejas, elas ainda usam o Locke de 1662 como um padrão. Tá? Já a nossa tradição brasileira, ela vem de um outro Locke, tá? Que foi um Locke escocês, que gerou uma confusão na Escócia, porque já o movimento calvinista era muito forte lá. Quando tenta implementar esse Locke na Escócia, que era de um cunho um pouco mais católico que o Locke inglês, há uma revolta. Porém, quem sobra e defende a igreja, que se torna uma igreja não estatal, né? Quem conhece um pouco da história da Escócia sabe que a igreja depois foi entregue na mão dos presbiterianos. A Igreja Episcopal Escocesa é uma igreja minoritária, mas que absorve aquele Locke. E essa tradição é transmitida à Igreja Americana, e a Igreja Americana transmite para nós. O que é importante da gente saber disso? A nossa vertente, que é essa vertente que vem de Escócia, Estados Unidos e Brasil, ela é uma vertente que não está baseada no Locke de 1662. Ela não utiliza esse livro de oração comum como um padrão essencial, mas ela permite, ou se permite, de tantos em tantos tempos, fechar o Locke anterior e lançar um novo. Ao invés de ter um padrão, né, que é o de 1662, e outros livros complementares, como é o caso de Inglaterra, de Canadá, até de Nova Zelândia, etc. e tal, que você tem uma liturgia que é usada no dia a dia, mas que não é oficial, ela é autorizada. O oficial ainda é o Locke de 1662. No Brasil, a gente incorpora a tradição que veio através da Escócia e Estados Unidos, ou seja, eu reformo um Locke, o Locke antigo deixa de ser o padrão, passa a ser um novo padrão. É por isso que quando tem o certificado lá na frente, que a Bispo assinou ainda enquanto custódio, na próxima reedição eu vou assinar, diz que foi conferido com o livro padrão, porque o Locke 2015 é o nosso livro padrão. Os livros antigos não têm mais padrão e uso litúrgico dentro da igreja. Isso é muito importante para o Ministério Leigo. Sabe por quê? Porque as rubricas do Locke atual, elas falam exatamente o que vocês podem fazer e o que vocês devem estar fazendo, principalmente o que devem, e não as rubricas do Locke antigo. Por isso que é importante a gente começar com essa discussão. Quais são os elementos bem interessantes desse novo Locke que vocês têm aí nas mãos? Ele é um livro unificado, ele tem devoções privadas e ritos públicos. O privado e o público meio que se misturam, porque a vida de oração da comunidade ela não é só no privado nem só no público, e não é ou uma ou outra. As coisas se interagem entre si. Então, ele é um livro unificado. Coisas que a gente pode fazer no privado, mas pode fazer no público também. Coisas que a gente pode fazer no público, não necessariamente no privado. Orações que são mais apropriadas para o uso em casa, mas que a gente pode fazer na igreja. Né? Ele é um livro reformado e católico, ou seja, ele mantém
os elementos bons da catolicidade da igreja, os elementos bons da tradição da igreja e aquela tradição mais antiga, lá do início da era cristã. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre reformas ao longo dos tempos. Tá? Ele é na língua do povo, ele contém vários elementos bíblicos e a própria tradição antiga da igreja. Eu sempre digo que se a gente seguir o lecionário, não o diário não, o dominical e do G. Santos, ao final de 3 anos, a gente vai ter lido 90% dos evangelhos, 70% do restante do Novo Testamento e 30% do Antigo Testamento. Então, não há coisa mais bíblica que a nossa própria liturgia anglicana, sem contar as outras partes que a gente tem que são tiradas das Escrituras. E bíblico no bom sentido da palavra, ou seja, bíblico no sentido de enxergar a Escritura como um todo e não ficar sacando versículos fora de contexto, dependendo da necessidade que se quer dar. Tá? O livro atual, ele limita o ritual a poucas rubricas. Ele permite uma grande variedade litúrgica e devocional, mas as rubricas são jogadas todas no início dos ritos. Então, ele nos traz um questionamento, um problema. Né? Se antigamente o povo não lia a rubrica, agora está lendo muito menos. Vocês que estão sendo treinados e treinados para o ministério leigo, ou continuam a exercê-lo, têm que ler as rubricas no início de tudo. Elas foram tiradas do meio do texto para não confundir as pessoas, mas elas são importantes, elas dão várias explicações importantes. Tá? E, por fim, uma coisa muito importante, o nosso livro de oração, ele representa o que a gente crê enquanto comunidade de fé. Porque nós não possuímos uma confissão de fé para além do credo. Não tem pequeno catecismo, confissão de Westminster, confissão helvética, a gente não tem nada disso. Tá? O detalhamento da nossa fé está no livro de oração comum. O que nós cremos corporativamente, como comunidade, está nas palavras das nossas liturgias. Tá? Essa parte aqui, quem já assistiu minha apresentação lá naquela entrevista que eu fiz para a Bispa no lançamento do livro, já escutou bastante sobre isso. Eu vou pular um pouco, tá? Que fala do caminho que levou a gente chegar ao Locke 2015. Tá? E o que foi acrescido nele, e focar um pouco mais nas estruturas. Tá? No início, ele tem prefácio e normas para o ano cristão, que, como não é culto público, muita gente não lê, leiam. Tá? Os ofícios diários vêm em 4 opções, as orações para uso individual em família, 5 opções. Novamente, as rubricas que falam muito do uso dessas coisas vêm sempre no início de tudo. Tá? Tem liturgias para dias especiais da tradição cristã, que vocês conhecem, né? O Tríduo Pascal, Semana Santa, Quarta-feira de Cinzas. As liturgias eucarísticas, com todos os apêndices que vêm a partir delas, né? Orações de povo, sentenças do ofertório, prefácios próprios. Então, esse bloco todo vem junto com um conjunto de rubricas que começa na página de número 284, que é muito importante também a leitura delas, porque elas explicam muito de como preparar uma celebração. Em seguida, iniciação cristã, ofícios pastorais, ofícios funerais, e a parte do ordinal, que é provavelmente a parte que menos vista, né, no dia a dia, do saltério e do lecionário, que é um lecionário que fala de ofícios diários e também um outro para as festas principais. Tá? Rememorando, o Locke 2015 substitui os livros anteriores, ele é a liturgia pública autorizada pela IAB, tá? A sua reprodução necessita da autorização do custódio. Em casos excepcionais, o bispo ou a bispa aí, podem autorizar ritos ou flexibilizações locais, desde que não firam o espírito do livro de oração comum. Outros Locques e liturgias não autorizadas não devem ser permitidas, pois o Locke expressa também o entendimento teológico comum e amadurecido pela inspiração do Espírito Santo. Toda vez que ele é revisado, ele inclui novas compreensões já assimiladas pela coletividade dentro das suas caminhadas de fé. Tá? Algumas coisas aqui que vocês já sabem, né? As rubricas vêm sempre em vermelho. Semiótica significa aquela parte da ciência sobre o entendimento dos símbolos, né? A gente conseguir identificar o que significa cada coisa ali no texto. Tá? A semiótica foi facilitada. A rubrica vem em vermelho,
Lembra que antigamente tinha muita gente que tinha dificuldade, às vezes emendava lendo a rubrica junto com o texto? Isso acontecia direto, porque tudo era em preto, as pessoas não discerniam, né? Vocês, que são pessoas que ajudam a planejar a liturgia, tudo que interessa só para a gente está lá no início do rito, não está no meio do rito. A gente tem que ler aquilo ali tudo. Os responsos são em negrito. Se vocês se lembram da conversa que eu tive com a bispa, no lançamento, eu falo, o responso é de geral, é da galera. Entendeu? Galera não no sentido amazonense da palavra, que é no sentido ruim, do povão. O povo, inclusive eu, respondemos junto, porque a gente está celebrando em conjunto, não está celebrando individualmente. Então, não é mais um diálogo entre mim e o resto da congregação. É entre mim e nós. Tá? Não é só eu e vocês. Sou eu e nós. Tá? E por liturgia na linguagem do povo, Locke entendeu, inclusive, tornar a leitura e as observações de rubricas simples o suficiente para qualquer pessoa pegar o rito e seguir o livro sem confusão. Então, boa notícia, né? Ficou mais fácil. Mas, por outro lado, o número de rubricas aumentou, a explicação é mais detalhada, precisa ler isso daí também. Tá? A questão de linguagem inclusiva, eu acho que a gente pode virar um pouco a página sobre isso, que é mais uma coisa de como se criou a liturgia a partir disso, mas eu posso responder nas perguntas caso alguém tenha alguma dúvida. Novamente, essa apresentação vai para vocês. Tá? E a mesma coisa essas questões de gênero, sexualidade, ambientais e de justiça social, que foram incluídas no âmbito desse Locke. Então, é uma teologia que já leva em consideração todas essas coisas. Dito isso, eu acho que a parte mais importante que eu precisava falar, a gente começa com a primeira discussão, que é como trabalhar o livro de oração comum no ministério leigo. E a primeira coisa que a gente precisa dizer, quem que é ministro ou ministra? Tá? Os ministros e ministras são todas as pessoas batizadas. Isso é um conceito que está na Bíblia, que foi aprimorado pela Reforma, mas que os reformadores não deram a atenção que deveria ter dado, senão não haveria tanto clericalismo nas igrejas protestantes, que é o sacerdócio universal de todas as pessoas fiéis. Ou seja, por virtude do nosso batismo, nós somos ordenadas e ordenados para o ministério do corpo de Cristo. Cada pessoa batizada na Igreja de Cristo é ministra de alguma coisa dentro da Igreja de Cristo. Ela tem o ministério dela. E isso é muito difícil para a gente conseguir implementar. O clericalismo é muito forte, é muito difícil. E o chamado que algumas pessoas aqui têm de serem pessoas que foram chamadas ao ministério leigo instituído, corre o perigo, se não for bem trabalhado, de se tornar um passo intermediário entre o clero e o povo, quando não é para ser. Aliás, não é para ter passo intermediário nem entre o clero e as pessoas leigas. É para que todas as pessoas estejam no mesmo nível, embora com chamados distintos. De semelhante modo, aquelas pessoas leigas instituídas para o ministério leigo, elas não são superiores às outras, que não tiveram essa instituição. É apenas um chamado distinto dentro do corpo de Cristo. E muito importante, porque eu já ouvi isso diversas vezes, sem correção. Isso vai criando vícios muito ruins. O ministério leigo não é uma ordem, ele é uma função. Os cânones dizem que ele tem que ser renovado de 3 em 3 anos. Não é como uma ordem, como sacerdócio, episcopado ou diaconato, que é para a vida toda, a não ser que a pessoa sofra um processo eclesiástico e tudo mais, mas é uma ordem. O ministério leigo é uma função. Ela é uma função que pode ser exercida em todo ou em parte. Nos últimos anos, a Igreja convencionou, a EAB convencionou, licenciar para o ministério leigo em todo. Pegar tudo aquilo ali que pode ser feito, que está nos cânones, e licenciar a pessoa para fazer aquilo ali tudo. E eu acho que a gente perdeu um pouco da riqueza que a gente tinha no passado, de ter pessoas que eram leitoras leigas, outras eram catequistas, outras eram dos diversos sodalícios, que dá uma noção mais ampla de que o ministério leigo é para todo mundo, porque todos nós somos ministros. Aquele ministério que é ordenado tem um chamado específico, mas o ministério leigo, que é para todas as pessoas leigas, tem vários tipos de chamados diferentes também. Tá? Então, quando a gente fala de pessoas instituídas ao ministério leigo, a gente tem que lembrar que é uma função, é uma permissão eclesiástica dada pela autoridade eclesiástica, e no caso a Bispa Marinês, para exercer certas atividades que tradicionalmente eram atribuídas ao clero, mas que a gente entende hoje que não precisam ser atribuídas somente ao clero.
Elas são abertas a quaisquer pessoas teologicamente capacitadas para tal. Aí vocês podem dizer, puxa, então, vamos então deixar todas as pessoas leigas fazerem isso. Mas aí não, porque tem que ter uma formação teológica também. Tem certas coisas que precisam de uma formação teológica. Mas nós temos pessoas leigas, capacitadas, com formação teológica, com preparo e que não sentem o chamado de Deus para o ministério ordenado. Elas podem exercer certas funções. Há diferentes chamados, né? É um só corpo, um só espírito, mas existem diferentes vocações. E aí, quais são essas funções que, né, vocês podem exercer e está muito na carta de instituição de cada pessoa? Servir nos ofícios públicos como leitor, oficiante, acólito e pregador, distribuir a Eucaristia, auxiliar na instrução para o batismo e confirmação, dirigir ofícios litúrgicos em conformidade com o que estabelecem as rubricas do LOC, auxiliar ou a ministra ordenada nas tarefas relativas à educação cristã, auxiliar ou a ministra ordenada em outras funções evangelísticas, pastorais e administrativas. Tá? E a autorização deve especificar suas funções. Como eu já havia dito, tem pessoas que vão querer trabalhar só com catequese. Outras têm a vocação de serem pregadoras. Outras têm a vocação de oficiar cultos públicos. Cada uma dessas coisas está na vocação de cada pessoa que tem aí. E aí eu pergunto no final, são apenas essas as funções ministeriais que as pessoas leigas podem exercer? Não. Tem um monte de outras vocações que você pode dizer, eu não quero ser instituído ao ministério leigo e eu quero fazer. Comunicação, evangelização pastoral, declamar os textos, né, apoiar os sodalistas e ministérios diversos. O ministério cristão é aberto a todas as pessoas batizadas, todas as pessoas são necessárias, todas as pessoas são importantes. E aí um ponto muito importante que eu enfatizo aqui, que advém do entendimento nosso do movimento litúrgico e que está no nosso livro de oração comum pelas entrelinhas, nas rubricas e nos textos. Na Eucaristia e nos ritos que tem Santa Eucaristia, todas as pessoas celebram, embora uma presida. Por isso que aquela pessoa que preside, ela fala para o povo e o responso é em negrito, o povo inteiro, inclusive ela, responde junto. Porque todas aquelas pessoas estão celebrando em conjunto. Eu não deveria nem estar celebrando a Santa Eucaristia sem povo. Isso nem é liturgicamente correto. Embora a gente saiba que em alguns lugares se faça. Mas é importante a presença, né, de 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus Cristo. Nos ofícios diários públicos, que tem, né, mais de uma pessoa, todas as pessoas oram, embora uma esteja oficiando. Mas são todas as que oram. Na Santa Comunhão, sob circunstâncias especiais, aquela que você leva o sacramento reservado, né, quando a pessoa é da ordem diaconal ou é ministra leiga, ela leva e faz aquele rito com a congregação. Tem esse rito aí no LOC. Muito importante. Não é um rito só daquele povo ali. A hospitalidade eucarística de uma comunidade é estendida a outra. Quem consagrou aqueles elementos não foi a mão santa de um sacerdote ou de uma sacerdote. Quem consagrou aqueles elementos foi uma comunidade na Santa Eucaristia, e essa hospitalidade dessa comunidade está sendo estendida a outra que não tem quem presida a Eucaristia. Esse é um ponto muito importante, que precisa ser enfatizado. E aí a gente começa a discussão com o Locke. O que podem fazer como pessoas leigas nós podemos fazer e o que o Locke autoriza? Eu vou pinçar algumas partes do Locke. Se você tiver aí, pode abrir a página, se não, anota no papelzinho. Olha só. Página 284 é aquele monte de rubricas sobre a Santa Eucaristia. Quando as rubricas vêm no início do texto e elas são teologia, não apenas ações, faça isso, faça aquilo, quando elas têm um contexto teológico, elas geralmente são chamadas de prenotanda. Tá? Essa é uma palavra em latim, leva aquele aezinho juntinho, praenotanda. Tá? Então, na prenotanda da Santa Eucaristia, está escrito assim: em todas as celebrações litúrgicas, é apropriado que a pessoa que preside seja assistida por outras pessoas ordenadas e leigas. Ou seja, não é a missa do eu sozinho. A celebração da Santa Eucaristia, ela é recomendada que seja acompanhada por outras pessoas de todas as ordens e do ministério leigo. Tá?
Aqui na parte que fala de quem é diácono, tem uns privilégios. Aquela pessoa que é diácono, ler o evangelho, conduzir as orações do povo, anunciar a confissão de pecados, preparar a mesa do Senhor e colocar as ofertas do pão e do vinho e dar a despedida. São ações litúrgicas que refletem o carisma diaconal de serviço. Você prepara a mesa como quem prepara o alimento para distribuir para as pessoas necessitadas. Você proclama o evangelho como quem vai ao mundo proclamar o evangelho em ações. Porém, olha só, na ausência de diácono ou diácono, essas ministrações podem ser feitas por um ou uma presbítera assistente e até mesmo por pessoas leigas. Ou seja, as pessoas leigas, sem ou com a instituição ou ministério leigo, podem assistir em todas essas coisas. Tá? Elas podem ajudar a preparar a mesa, elas podem ajudar na confissão de pecados, elas podem ajudar na leitura do evangelho, tudo depende do contexto. Se eu tiver um diácono, é mais interessante que reflita o carisma daquela ordem, mas se eu não tiver, tudo isso daí pode ser feito por uma pessoa leiga. E aqui não está nem dizendo que é uma pessoa instituída. Tá? Pessoas leigas devem ser normalmente indicadas para fazerem as leituras bíblicas que precedem ao evangelho. Tá? Então, isso está bem no iniciozinho, mas isso é replicado em todos os ritos que pressupõem serem emendados com a Santa Eucaristia. Tá? As orações, os ritos de batismo, né? Ou os ritos de iniciação em geral, e vários outros elementos aqui. Eu vou pular para outro aqui, tá? E aí eu não quero ver uma rubrica, nem uma pré-notanda, não. Quero ver um texto aqui. Olha só. Na página de número 362, que é aquele rito que talvez alguns ou algumas de vocês tenham feito, que é levar o sacramento reservado para sua comunidade, para fazer uma liturgia da palavra com a distribuição do sacramento depois, que não deve ser muito abusada. Tá? Esse é um rito que não deveria ser muito abusado. Esse é um rito para, se, por exemplo, você tiver uma estrutura de 2 vezes por mês vem um ministro e uma ministra, as outras 2 não, tá? Talvez fazê-lo. Mas se for um caso em que uma comunidade fica meses sem a visita de um presbítero ou da presbítera, que a gente tente experimentar com os ofícios diários, com outras coisas, e eventualmente ter a distribuição do sacramento reservado. Senão se torna maçante, repetitivo, e a gente para de encontrar Jesus em outras formas, como na leitura da palavra de Deus e na sua interpretação comunitária, e passa a encontrar Jesus só no sacramento, quando Jesus está presente de diversas maneiras. Mas olha só que interessante como fala aqui. Tem uma ação de graças pela partilha do sacramento, que é na página de número 362. Quem oficia junta-se ao povo. Ah, isso daí gerou tanta confusão, tanta gente dizendo, não, mas eu quero estar no altar. Não, mas gente, o que está no altar é o que é importante. Você não. Inclusive, quando a gente preside junto ao altar, a gente preside naquele momento, depois a gente sai do altar para distribuir. A gente não é importante. O que é importante é o que está lá. Nós estamos no mesmo nível que as pessoas do culto. A primeira oração, página 362, diz: lembramos em oração das pessoas, da comunidade tal, da catedral tal, da paróquia tal, que celebraram a Eucaristia e com as quais partilhamos agora do pão e do vinho previamente consagrados, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que eu tinha acabado de falar. Essas pessoas celebraram e consagraram os elementos, sendo presididas por alguém da ordem presbiteral, claro, mas elas consagraram, não foi só o presbítero ou a presbítera. Aquela comunidade consagrou, aqueles elementos foram abundantes e eles estão sendo distribuídos para outra comunidade como extensão de hospitalidade, para que elas duas estejam orando em conjunto de forma assíncrona. O que aquelas oraram cedo, as outras oram mais tarde. Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês, como ministros e ministras leigas, precisam comunicar essa teologia em tudo que vocês fazem. Precisam empoderar as pessoas no meio do povo. Vamos agora ver uma rubrica aqui mais à frente. Tá? É a rubrica de Santo Batismo, Confirmação e Recepção. Ela replica no iniciozinho, na página 544, tudo que a outra de Santa Eucaristia falava. Olha, que as pessoas leigas podem fazer aquelas ações diaconais, tá? Que elas devem ser normalmente indicadas para fazer as leituras bíblicas. Então, está aqui várias funções do que as pessoas leigas podem fazer.
Mas na página 547, muito importante, batismo emergencial. Nos casos de perigo de vida, depois de alguém ter dado o nome à criança ou pessoa, qualquer cristão ou cristã batizada deitará água sobre ela, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batismo é um sacramento que pode ser realizado por qualquer pessoa cristã. Tá? O batismo não é necessariamente um sacramento que precisa ser feito somente pelo presbítero ou pela presbítera. Numa realidade em que a gente está afastado por causa de pandemia, e principalmente numa realidade amazônica em que as distâncias são grandes e caras em termos de transporte, é critério de cada comunidade pensar com muito carinho sobre a emergência ou não de se realizar um batismo. Mas o batismo pode ser realizado por qualquer pessoa. Se é importante ter a presença da bispa ou de um presbítero que venha, e pode se aguardar, então vamos fazer isso com bastante festa. Mas se há uma necessidade urgente, façamos o batismo nós mesmos, porque nós temos o sacerdócio universal. A gente tem um chamado universal, embora tenha chamados específicos nas diferentes horas. Quero voltar só para a oração da manhã, tá? E enfatizar algumas coisas importantes aqui. Em todas as orações da oração da manhã, fala de quem oficia. Quem oficia não precisa ser pessoa ordenada. A pessoa que oficia na oração da manhã pode ser leiga. E, inclusive, talvez nosso chamado como pessoas ordenadas, chegar às pessoas leigas e convidá-las para oficiarem mais as orações e os diversos ritos que tem aqui no LOC, que partem do pressuposto de que qualquer pessoa deve oficiar. Então, existe muita coisa neste livro aqui que vocês podem e devem estar fazendo, não somente na ausência, mas também na presença do clero. O meu desafio é a leitura do LOC, né, nos capacita a entendermos que nós podemos fazer muitas coisas a mais do que nós pensávamos que poderíamos fazer. E, inclusive, é importante que a gente faça essas coisas num contexto de, muitas vezes, a ausência de clérigos e clérigas o tempo todo. A segunda parte, que eu acho importante a gente falar, é sobre as vestes, que é uma questão que eu acho que é tão simples, mas que fazem tão complicado, né? E que leva tantos argumentos, às vezes argumentos completamente desnecessários. Eu vou falar um pouquinho do histórico de uso de vestes, porque isso é uma coisa que chega ao nível de certa paranoia entre certas pessoas. Só existe uma veste que é característica de todas as pessoas cristãs a todo tempo e a todo momento, que é a alva. A alva é a única veste que eu posso dizer que, historicamente, ele é tradicional desde o início da era cristã. As pessoas eram batizadas nuas. Se vocês olharem a arqueologia, né, das primeiras igrejas, muitas vezes o batistério era um cômodo na igreja-casa, né? Ou então um edifício à parte, onde as pessoas eram batizadas. Elas ficavam nuas, eram batizadas e depois recebiam uma túnica branca, que é a precursora da alva. Por isso que havia muitas diaconisas na igreja primitiva, porque elas batizavam as mulheres. O batismo feminino era feito pelas diaconisas, ali separadas, e o batismo masculino era feito em outra ocasião, por questões de pudor em relação à nudez. Por isso que a cor branca ainda é identificada com batismo até hoje. E muitas vezes os bebês são batizados com roupinha branca, ou então com uma que parece um vestidinho chamada de mandrião. Essa roupa, ela remete à lembrança da alva. Nas pessoas adultas, essa coisa meio que se perdeu, o batismo de pessoa adulta. Mas eu sempre tento enfatizar, usar a cor branca. A alva representa aquilo que o batismo faz conosco, né? Que é inserir-nos no corpo de Cristo, é o que Locke diz. Eu acredito em regeneração batismal, mas isso não é doutrina universal anglicana. Mas inclui a gente no corpo de Cristo. Nós nos tornamos membros plenos do corpo de Cristo. É o sacramento de entrada no corpo de Cristo. Tá? Não é a confirmação. Depois vejam o outro vídeo lá que estou falando. Confirmação tem muito mais a ver com reafirmação de votos batismais. Então, a veste universal de todo o povo de Deus é a alva. A alva não é a veste do acólito, ou não é a veste do coroinha, seja lá como você fala. A alva é a veste de todo mundo. Todo mundo pode usar a alva. Se todo mundo quiser, todo mundo poderia usar a alva.
Vai ficar parecendo uma seita, né? Um monte de gente vestida de alva dentro da igreja. Mas todo mundo poderia usar. E é por isso que hoje é muito mais costumeiro nós vermos o clero usando a alva e alguma coisa em cima da alva. Né? Uma estola que identifique sua ordem, que aí é uma veste específica da ordem, e, no caso da Santa Eucaristia, também pode usar a casula, que a casula é uma veste eucarística, a casula é dalmática, que não são nem obrigatórias, mas sempre com a alva por baixo. Tá? E aí eu vou entrar numa discussão que vai gerar muita polêmica em quem estiver vendo o vídeo. Eu não acho que na Amazônia vai gerar, mas em outras partes do Brasil vai. Na tradição anglicana, nem sempre a alva foi uma veste preferível. Devido ao clima frio do norte da Europa, ao longo do tempo, foi sendo substituída por uma versão ampla chamada sobrepeliz. Estou aqui com uma minha aqui, ó. Ela tem a manga grande, tá? Ela é toda gigantesca e ela vai lá até lá embaixo. Não é que nem aquela sobrepeliz da Igreja Católica, que é com a golinha quadrada, né, curtinha. Não, a sobrepeliz do norte da Europa era um troço amplo, gordo, amplo. Por quê? Porque se usava muitas camadas de lã embaixo da roupa. Então, a sobrepeliz é uma evolução da alva, ela só é isso. Mas ela surgiu lá no meio da Idade Média. E a sobrepeliz entra de uma forma meio enviesada na nossa tradição, porque as vestes eucarísticas são desencorajadas na Reforma Inglesa. Tá? E aí se popularizam as vestes acadêmicas. E quais são as vestes acadêmicas? É você usar uma sobrepeliz e o tippet. Deixa eu ver se eu tenho um tippet aqui. Tem uma aqui. Ó, ele é um negócio preto, tá? Ele é um cachecol. Inclusive, em inglês, a palavra é cachecol. Ele tem umas pregas ao redor aqui. Esse meu aqui é de gabardine. Isso é quente pra caramba. Ele pode ter um símbolo. No caso, eu tenho um símbolo da minha alma mater, né, do seminário de nível mais alto, que é Sewanee. E aqui eu tenho um da comunhão anglicana. Mas ele não é para ter muito mais que isso, não. Isso daqui é uma coisa até que os americanos fazem, os ingleses criticam. Teoricamente, é só isso. O tippet, ele simboliza que você tem uma formação teológica. Isso daqui não é uma veste que denota uma ordem ou uma ordenação. Isso daqui é um símbolo acadêmico. Isso simboliza que eu tive algum tipo de formação. Tá? E, geralmente, o tippet pode ser usado, e chegou a ser usado durante muito tempo, né, com isso daqui que se chama capuz acadêmico. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Ele é cheio de cores. Você coloca aqui, coloca isso por cima da sua sobrepeliz, ou pode colocar por cima de uma toga, dependendo da circunstância. Quanto maior, mais nível tem. Então, esse daqui é um de nível de doutor. E essas cores aqui que tem dentro dele, esse vermelho com azul, denota a universidade a qual. O que eu estou querendo mostrar com isso? Isso daqui tem nada a ver com sacramento, com liturgia. Isso daqui é uma veste acadêmica. Tá? E, além disso, em alguns casos, se usava até uma toga, que é isso aqui, ó, uma toga. Tá? Essa toga tem uma manga aqui que é para quem tem doutorado. Se tiver 3 tracinhos, também é outra forma de representar. Se você tiver mestrado, é outra. E se você for bacharel, é uma manga fininha. Muitos dos reformadores adotavam usar isso com a sobrepeliz em cima, com o capuz acadêmico e, por cima, o tippet. O que significa essas coisas? Isso e isso... Perdão. Isso aqui, o tippet, que eu tenho uma formação teológica. Mas qual a formação? Isso daqui diz. E a sobrepeliz? A sobrepeliz entrou aí meio que enviesada. Era corriqueiro já usar a sobrepeliz no contexto de Oxford, de Cambridge, das universidades, ela entrou junto com o contexto. Tá? Esse movimento litúrgico de usar essas vestes acadêmicas na liturgia não foram só os ingleses que fizeram. Por isso que os presbiterianos usam toga, os luteranos usam talar, né, que é uma toga, não deixa de ser uma toga, eles chamam de talar, mas é uma toga. São vestes acadêmicas que foram carregadas para dentro da liturgia, justamente para diferenciar das vestes eucarísticas. E o tippet azul? O tippet azul é um desenvolvimento do século XX. O tippet azul, tá? É muito triste dizer isso, porque eu sei que tem muita gente que valoriza extremamente o tippet azul, mas o tippet azul é o cúmulo do clericalismo. Porque antigamente, você sendo leigo ordenado, você usava a mesma coisa. Tá? Até porque muita gente não usava colarinho. O colarinho, ele meio que se consolida há uns 200 anos. Então, originalmente, nem usava com colarinho. Usava com os colarinhos de pano.
E havia pessoas que eram cônegos, leigos, ou professores de teologia sem ordenação. Usavam essas vestes todas, porque eram professores. Podiam pregar, podiam oficiar certos ritos, e usavam isso daí tudo. E usavam o tippet preto. Por quê? Porque tinha uma formação teológica. Quando o ministério leigo começa a se tornar mais popular, carrega-se isso para o ministério leigo. Olha, leigos que têm formação teológica usam tippet preto. Aí lá no meio dos anos 50 começou esse negócio. Vamos usar um tippet azul, porque o povo está olhando, não sabe quem é clero, quem é leigo. Os leigos usam tippet azul. Então o tippet azul é uma invenção do século XX, mas que é uma invenção que vem meio que no eixo do clericalismo, do tipo, eu preciso dizer quem é leigo e quem é clero aqui. Tá? Então, assim, ele já entra também de uma forma um pouco enviesada. Eu estou dizendo isso porque eu vou sugerir um desafio a vocês, depois de conversar com a bispa, com o seu clero, etc. Eu vou sugerir alguns desafios sobre vestes e ministérios leigos. Tá? Mas quem é antigo da igreja, quem conhece gente antiga da igreja, vai se lembrar que antigamente muito ministro leigo usava tippet preto. Por causa disso, o tippet denota uma formação acadêmica, ele não denota ordenação. Tippet não é estola. E aí eu vou deixar uns pontos que depois a gente vai entrar na nossa discussão. O primeiro ponto é que o uso de vestes na tradição anglicana não é taxativo. A gente não tem documento oficial nenhum que estipula quais vestes eu devo usar. É tudo costume. E costume é uma coisa que vai sendo construído ao longo do tempo. Tá? Então, no tocante às vestes para as pessoas leigas, a tradição existente no nosso meio ainda é mais recente e mais frágil. Porque a volta das vestes eucarísticas, corriqueiras, elas nunca deixaram de ser usadas, né? Estola e alba nunca deixaram de ser completamente usadas, mas quase caíram em desuso. A volta dessas vestes é de meados do século XIX, quando elas se popularizam de volta, né? Usar a alva e usar estolas coloridas. E em alguns casos, casulas e dalmáticas. Já essas vestes para o ministério leigo que a gente geralmente vê, que é a batina com sobrepeliz e tippet azul, são uma tradição muito recente. Isso é coisa de menos de uma geração. Tem gente viva hoje que pegou isso sendo mudado. Tá? Então é um costume relativamente frágil. Não é uma tradição antiga. E por isso eu deixo para vocês um desafio, que é a gente repensar num contexto amazônico, que é de altas temperaturas, ao invés de colocar aquele monte de pano em cima do corpo, nós repensarmos dentro da enculturação o que seriam símbolos do ministério leigo à luz das culturas locais. Então, por exemplo, eu vi uma vez no México, numa comunidade de tradição indígena, o uso de um colar especial com penas para denotar os anciãos e anciãs da comunidade, pelas pessoas que liam as leituras bíblicas, que ajudavam a preparar o altar e tantas outras coisas. As pessoas não estavam de alva, de tipo, de sei lá o quê, isso era uma igreja católica romana. Né? Mas elas estavam usando um símbolo culturalmente apropriado que mostrava que elas tinham uma certa posição de autoridade pela idade delas e pelo tanto que elas se dedicaram à vida da igreja, mas que não era necessariamente uma veste de origem europeia, muito menos do norte da Europa, camadas e camadas de pano. Outra opção que a gente pode pensar é usar alvo. Porque a gente criou um monte de coisa. Olha, acólito, ministro leigo, coroinha, acólito criança, acólito adulto. Ah, essa roupa eu não vou usar porque essa é das crianças. Ah, essa é a dos adultos. Ah, eu só uso essa com isso. Quando, na verdade, a alva é a veste de todo mundo. E se vocês se lembram do cânon, voltando lá na frente do que a gente falou, o que está dizendo? Que você pode dar autorização ao ministério leigo para a pessoa servir como acólito. Então, assim, nosso ministério leigo, ele não é todo fracionado, isso só de um, isso é de outro, etc. Tá? E um questionamento que eu deixo aqui é que, olha só, isso não é um tippet, tá? Isso é uma estola azul. Mas eu acho que em comunidades que não tem uma tradição anglicana muito arraigada, uma pessoa que é visitante vê e não sabe diferenciar isso daqui de um tippet azul. Do preto até sabe, tá? E eu acho que a veste essa veste que eu apresentei aqui, a batina, com a sobrepeliz, etc., ela tem uma função muito relevante, que é para o ofício diário. E eu vou dizer assim, ofício diário com pompa. O ofício diário sem pompa, eu posso fazer do jeito que eu estou vestido aqui, com roupa do corpo. Tá? Posso usar só o colarinho, posso nem usar o colarinho. Posso fazer no meio da comunidade, a gente fazer de forma simples. Mas com alguma pompa, né? Às vezes você faz oração vespertina solene, tá?
Às vezes você faz a oração matutina ou vespertina com Santa Eucaristia. Aí tem quem troque o ticket por uma estola ou já começa com uma estola sobre a periz. Tá? Mas, no contexto de comunidades pequenas, de dia a dia, de aproximação com o povo, eu acho até confuso para quem tem pouca tradição anglicana olhar um ticket e saber diferenciar disso daqui, o ticket azul. O preto ainda diferencia pela cor, mas o do azul, quando estiver no advento, usando uma estola dessa, não sei. Então, eu acho que a gente pode pensar coletivamente, isso é um desafio para vocês, que seria uma veste apropriada para o Ministério dele, dentro do contexto de cada comunidade, ou não usar veste nenhuma. Eu não preciso estar usando uma veste para preparar o altar. Eu, como clero, não preciso nem estar usando veste para presidir a Santa Eucaristia. Tudo isso são costumes. E eu estou destruindo tudo que foi construído na cabeça de algumas pessoas aqui, décadas e décadas atrás, justamente porque a gente precisa enculturar a nossa igreja. E no caso da igreja de vocês, ela precisa se amazonizar mais. Tá? Ela precisa ter a cara do povo e da cultura ao redor dela. E a nossa igreja brasileira também precisa se abrasileirar mais em todas as expressões dos brasileirismos que nós temos ao nosso redor. E a gente pode pensar, inclusive, nas nossas vestes e no que a gente faz. E aí eu vou lançar mais um último desafio, que é a discussão do preparo do altar. Porque eu sei que na ausência de diácono e diácono, que é um produto quase em extinção na igreja, eu gostaria de ver mais pessoas sendo ordenadas ao diaconato permanente, mas na ausência de pessoas diáconas, e na ausência, muitas vezes, de sodalícios em quantidades, cabe àquela pessoa que tem uma licença, né, para ser ministra leiga ajudar no preparo do altar, muitas vezes. Tá? O que o livro de oração comum fala, e aí a gente volta para aquela rubrica lá da Santa Eucaristia, lá no início, tá? É que 284 a página, né, espaço litúrgico, o altar deve estar coberto com uma toalha limpa e branca durante a celebração. É só isso. E isso é o que o nosso livro está dizendo. Não é paninho daqui, paninho dali, outro paninho. É só. Esse é o mínimo minimorum, uma toalha branca, que pode ser até o corporal. Tá? Pode estar até o altar cru e ser colocado o corporal em cima. Ou pode ser um belo linhão branco em cima do altar. Né? Todo o resto é um elemento opcional, que embeleza, que ajuda, mas ele é opcional. Eu vou explicar o porquê que eu estou enfatizando o opcional aí. Tá? A tradição herdada pelos sodalícios no Brasil, vou dar um choque, que talvez muita gente aqui não saiba. Ela é uma tradição, curiosamente, em tudo que concerne arquitetura e arte eclesiástica, o movimento de Oxford, né, e principalmente a terceira geração, né, do anglo-catolicismo, que é a ritualista, causou um impacto tão grande na comunhão anglicana que todo mundo começou a adotar, independentemente de se denominar anglo-católico ou não. Então, antipêndio, flores no altar, velas, antipêndio no atril, antipêndio no púlpito, né? Um paninho em cima da credência, e tantas outras coisas, isso daí é coisa que veio com o movimento de Oxford. Até o início do século XX, a grande maioria das igrejas anglicanas só tinha um pano branco em cima do altar. Hoje, quase todas têm um monte de coisa colorida, e eu acho que a gente pode aproveitar muito para trabalhar a questão de cor, estampa e padrões dentro do nosso contexto cultural. Mas a gente precisa discernir o que é necessário e o que não é. Tá? Então, o que é absolutamente necessário que vocês têm que ter para preparar o altar? O cálice, que é onde vai ser consagrado o vinho, uma patena, que não precisa ser de metal. Né? Aliás, o próprio cálice não precisa ser de metal. Por uma questão de higiene, é bom que quando ele seja de madeira ou de cerâmica, ele tem um revestimento interno. Já viram? Um que tem tipo uma canopla dentro dele de metal. É bom por questão de ser um meio estéril, fácil de limpar, questão bacteriana, etc. E tal, tá? Mas nem precisa ser isso. Nosso livro de oração comum não estipula nada disso. E olha que esse livro hoje fala muita coisa. Fala de cores litúrgicas, fala do que tem que estar preparado, etc. Tá? Estou vendo aqui que tem uma mensagem no chat. Tá. Já vi aqui. Antipêndio, né? Alguém me perguntou o que é antipêndio. Antipêndio são aqueles paninhos coloridos que coloca no atril ou na estante de leitura e no púlpito, que também não são essenciais. Tá? O que é essencial, além do cálice ou da patena, que pode ser qualquer prato, pode ser uma cumbuca, pode ser uma cuia, pode ser o que vocês acharem adequado para o pão a ser consagrado, é um corporal, que é um pano branco de aproximadamente 45 por 45 centímetros, ele é dobrado 9 vezes.
dobrado 3, e depois dobra outras 3, 3 vezes 3, 9, ele fica dobrado em 9 quadradinhos, tá? Sobre ele você coloca o cálice e a patena. Você abre em cima do altar, coloca o cálice e a patena. O purificador, que é um paninho comprido, que esse daí também vai ser dobrado em 9 partes, mas você desdobra no final só para ficar vincado, e ele vai ficar também dobradinho em 3 partes. Daqui a pouco tem figurinha sobre isso, tá? Sempre bom ter mais de um. O purificador é um paninho consagrado, que ele tem uma função muito específica. O que cair de vinho para fora, né? Se tem vinho escorrendo por fora do cálice, caiu no chão, etc., você vai e limpa com o purificador. Mas, gente, se não tiver purificador suficiente, caiu o cálice que você estava segurando na mão, gente, pega um pano de chão, limpa com pano de chão, depois vai descartar o pano de chão queimando ou enterrando na terra. Tudo volta à terra, a terra é criação de Deus, tá bom? Mas purificador é isso. Todo o restante de que se usa no altar são adendos criados, sobretudo, durante o período barroco e no contexto católico romano, que os anglo-católicos puxaram e o restante da igreja foi junto achando bonito. Tá? E isso foi introduzido ao anglicanismo há não mais de 150 anos. Inclusive flores no altar. Que havia uma discussão de flor ser uma coisa muito católica. Uma das primeiras coisas que aconteceu. Tá? Então, dessas figurinhas aí que vocês já devem ter visto um monte de vezes, o que é realmente essencial são as 3 primeiras. Tá? É o purificador, que é esse paninho que é compridinho, você pode colocar em cima do cálice, o corporal e a patena. Tá? Grosso modo, nem as galhetas são essenciais. Porque você pode, na ausência de galhetas, já deixar o cálice preparado com vinho dentro. E a patena, com boca que você usar de pão, já pode ter as partículas dentro. Tá? E assim como aquela discussão que eu tive, né, antes, algumas semanas, sobre o que é culturalmente apropriado, o pão e o vinho são o que é culturalmente apropriado no contexto local, na tradição anglicana. Não precisa ser a partícula vulgo hóstia. Se você tiver um pão bem feito por alguém da congregação, um pão não necessariamente de farinha de trigo, pode ser de farinha de mandioca, pode ser de farinha de arroz, dependendo de for culturalmente apropriado e visto como pão, pode ser utilizado. Tá? Não é nem o excesso da gente daqui a pouco estar fazendo missa com cafezinho e com bolacha e creme cracker, né? Mas não necessariamente precisa ser aquela hóstia do apostolado litúrgico e o vinho canônico. A gente pode utilizar alimentos culturalmente apropriados. O que a gente tem que ter sempre em mente é que aquilo que nós vamos colocar no altar precisa ser o mais bonito e o mais importante, o melhor presente que nós temos a oferecer para Deus. Que pode ser culturalmente não o que outras culturas acham. Pode ser que na nossa cultura uma bela cerâmica seja muito mais bonito e relevante e importante para Deus do que colocar peças de metal brilhoso, que denotam outros valores. Né? A gente tem que se lembrar que quando os povos europeus chegaram na América, eles se encantaram com os indígenas que não davam valor ao ouro. Usavam o ouro decorativamente, mas não tinham o valor monetário do ouro. O ouro para eles era uma coisa simples e corriqueira. Não necessariamente o ouro significa que é um maior grau de importância que a gente está dando para Deus. Mas vamos falar dessas outras peças aqui. Tem uma peça chamada bolsa, que é um quadradinho que coloca em cima de tudo. Vocês já devem ter visto isso. E ele tem que abrir. Se a bolsa não abriu, gente, ela não tem serventia absolutamente alguma ali. Ela é só um enfeite. Ela, teoricamente, é um envelope, tá? Que você enfiava corporais extra ali dentro, caso você tivesse uma emergência. Eu nunca vi, no sentido prático, alguém precisar de um corporal extra. Nunca vi. Mas pode acontecer. Caso caia vinho em cima do corporal, você tem que puxar aquele, levar para a sacristia e botar outro. Mas eu nunca vi. Tá? Purificador extra até. Né? Sim, mas corporal extra não. E a pala, né, que ela geralmente é branquinha, ela é quadradinha, branquinha e dura. A função dela era impedir no calor de moscas e outros insetos pousarem no cálice durante a celebração da Santa Eucaristia. Então, você está ali celebrando, né, com o povo, eu estou presidindo, a mosca não queria pousar no vinho. Então, você coloca a pala ali, tira a pala na hora de mostrar o cálice, bota a pala de novo. Se no seu contexto não tem muito inseto pousando, também não é em nada necessário. E o véu,
que é aquele que cobre tudo, ele é mais um enfeite. Só que ele, simbolicamente, ele é um enfeite que às vezes atrapalha mais que ajuda. Por quê? Como ele cobre tudo, quem está incauto ali, às vezes nem sabe que está embaixo. Você só percebe que tem um cálice, que tem uma patena ou um prato, ou seja lá o que for ali embaixo, quando você tira tudo. Aí você vê. Simbolicamente, sempre me pareceu, e essa é a minha opinião, não precisa ser a sua, muito mais apropriado ter visivelmente um cálice e uma patena ali na frente para eu saber exatamente qual é o foco central daquela celebração. Porque tem um monte de pano cobrindo ali. Mas eu estou falando isso tudo aqui, sabe por quê? Não é porque eu estou dizendo para vocês abolirem o que não é essencial, não. Liturgia é muito assim. A gente precisa primeiro aprender o que não é essencial e depois a gente vai acrescentando o que é embelezamento de acordo com o que a gente realmente acha culturalmente relevante e relevante no contexto da comunidade. Então, eu, por exemplo, tenho o costume de usar casula na presidência da Santa Eucaristia. Isso não é essencial. Se não houver uma casula, eu não vou deixar de presidir. Mas eu tenho esse hábito pessoal e eu tenho uma explicação teológica, inclusive, para isso, que é para marcar, né, que é uma celebração da Santa Eucaristia, né, que é uma coisa diferente de outros ritos sacramentais, mas que não tem Santa Eucaristia. Porém, eu preciso saber que aquilo ali não é obrigatório. E algumas das coisas aqui não são obrigatórias. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte. Se a sua comunidade é pobre e ela precisa investir entre um ministério importante para o povo e entre fazer esse monte de coisas e gastar dinheiro absurdo com lojinhas que vendem isso, não gaste com as lojinhas. Gaste com a coisa mais importante para o povo. Com um cálice apropriado, melhor que vocês puderem dar, com um recipiente para o pão mais apropriado que vocês puderem dar, o corporal purificador, vinho e pão se faz a Eucaristia. Vocês não precisam de nada desse resto. Esse resto vocês vão fazer se acharem adequado e dentro dos símbolos, das tradições, da beleza que vocês querem comunicar naquilo ali. E aqui a gente tem um exemplo do mínimo essencial, que é o cálice, né? E diferentes tipos de cálice, né? Aí provavelmente tem uma patena em cima, um corporal dobrado, e aí um cibora ao lado. Né? E uma última coisa que eu ia falar, porque realmente, infelizmente, a gente podia passar a noite inteira falando, mas não tem mais muito tempo, é sobre as abluções. Né? Porque muitas vezes vocês, como pessoas, né, instituídas ao Ministério Leigo, podem ajudar com as abluções depois da celebração. E, novamente, a gente herdou também o hábito barroco de consumir todos os elementos imediatamente após a celebração. Quando o espírito dos primeiros Locke, se não me engano, o Locke de 1552, ele falava claramente que o pão que sobrasse, o diácono levava para casa e comia com a sua família. Estou dizendo que é para a gente comer o pão que sobrar com a família? Não. Eu estou desafiando vocês a simplesmente recolherem tudo, o fluxo litúrgico ser mais rápido, né? Recolhem, levam para a sacristia e consomem apropriadamente o que for necessário depois. Por duas razões. A primeira é que o fluxo litúrgico flui melhor do que você ficar, às vezes, principalmente quando o irmãozinho ou a irmãzinha, que lá, né, na hora do ofertório colocou a quantidade de partículas dentro da caixinha lá de pão, colocou muitas a mais e você fica um tempão consumindo aquilo ali tudo. Além de você interromper o fluxo, simbolicamente, isso passa a noção de que quem está ali no altar pode comer mais e tomar mais parte daquilo ali, e quem estava no meio do povo só tem direito a uma fraçãozinha pequena. Né? Quando na economia de Deus, todas as pessoas têm a mesma fração. Né? Isso é um outro desafio para a gente repensar nossas práticas. Isso é uma prática muito corriqueira na igreja brasileira e ela comunica uma mensagem que não necessariamente é uma mensagem boa. E interrompe muito fortemente o fluxo, né, do desenvolvimento da Santa Eucaristia. Então, eu recomendo, né, uma recomendação minha, que o excesso seja guardado no sacrário ou na sacristia para consumo imediato após a celebração, sem interromper esse fluxo. Eu sei que vocês devem ter mais outras perguntas de casos específicos, eu estou disposto a discutir nesses momentos que a gente vai ter, acho que a gente tem cerca de meia hora, um pouquinho menos, né, uns 20 a 25 minutos, para a gente discutir sobre isso tudo. E sempre lembrando, algumas das coisas que eu coloquei aqui são desafios, não são necessariamente coisas para vocês mudarem amanhã, mas são coisas que a gente pode pensar no sentido de tentar fazer a igreja mais voltada para a realidade em que a gente está. E aí há várias realidades amazônicas distintas dependendo de onde a gente está. Então, muito obrigado.
e estou aberto a responder as perguntas dentro do que eu souber responder. Obrigado, reverendo Luiz Coelho. Algumas coisas nós já sabemos pela prática, né, da ação litúrgica. Outras a gente vai entendendo o sentido, a importância dessa ação litúrgica dentro das nossas realidades pastorais. Eu deixo então aberto para quem quiser falar e complementar ou perguntar. Boa tarde. Então, Fernando Luiz, que é de Manaus, aqui o Yuri, né? Eu achei muito bacana as ponderações que tu foi colocando, principalmente pensando nas comunidades pequenas, as comunidades, até pelo fato de que você já viveu aqui em Manaus, né? Então, conhecer um pouquinho mais do nosso contexto, assim, de amazônico, que é de muita fragilidade e vulnerabilidade, né? Eu acho que desmiuçar essa questão desse monte de como é que eu posso falar? De apetrechos, né? Isso você libera um pouquinho mais a comunidade para pensar a missão, né? E ficar com o essencial. Ok. Eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade, né? Você me falou sobre a questão das celebrações para que o ministro, o leigo, ele tenha que sempre simbolizar o fato de estar em comunidade, celebrar em comunidade, né? Então, aqui na Amazônia, principalmente nas comunidades do interior, a gente tem muito essa questão de fazer as celebrações ao redor de uma mesa, né? E sempre de maneira circular, né? Até para não dar muito a entender que tem uma pessoa só celebrando, né? Essa questão da circularidade, pelo menos assim, esse privilégio da circularidade, seria interessante, assim, de repente, de continuar, sei lá, existe alguma coisa em relação a isso, arquitetura de igreja ou de comunidade no Locke em relação a isso? Não, o Locke não faz nenhuma observação referente à arquitetura eclesiástica, mas eu posso fazer. Existem 3 formas tradicionais de arranjo litúrgico, tá? Dentro da igreja. Existe a forma circular, que você vai encontrar desde o início da era cristã. Ela era geralmente usada em batistérios, que foram depois muitas vezes convertidos para a igreja. Ou às vezes até mausoléus. Então você vai encontrar o mausoléu de Gala Placídia, que é em formato circular, vários batistérios antigos. Então ela não é uma forma não tradicional, tá? E mesmo que não seja tradicional, dentro desse contexto de tradição, não necessariamente ela deixa de ser tradicional no sentido de estar vivendo o mesmo espírito daquelas coisas, tá? Porque, por exemplo, não é tradicional você usar um tapiri para fazer a celebração, mas não deixa, como eu vou dizer, não contradiz nenhum princípio histórico de você usar uma estrutura que originalmente era uma estrutura indígena para isso. Eu não sei se no Pará também chamam como tapiri, mas eu sempre chamei de tapiri, né? Aquela tenda com telhado de sapê redondo, né? Geralmente tem um tronco no meio que sustenta e faz várias coisas ali. Além disso, que eu queria dizer é que esse é um formato, tá? Um outro formato surge nas comunidades monásticas, que é o arranjo monástico, em que você tem, de um lado, o púlpito, do outro lado, um estante de leitura, um atrio único, que serve para pregar, para ler as diferentes leituras, né? E no meio, né, comprido, né, um templo comprido, você tem as cadeiras olhando umas às outras, tá? Esse é um arranjo monástico ou antifonal, porque muitas vezes os religiosos e religiosas oravam os salmos, por isso tem aquele asterisco. Metade lia até o asterisco e a outra metade lia do asterisco em diante, e iam fazendo isso ou cantando, provavelmente, tá? Esse é um outro arranjo. E tem, por fim, um arranjo que era mais comum na igreja paroquial, que é o arranjo do altar voltado a leste e todos os bancos virando a leste. Tá? Qual é o problema que a gente tem? Em algum momento, o movimento litúrgico erra também, tá, gente? Em algum momento, na arqueologia, foram sendo descobertas, né, antigas basílicas, e viram que o altar ele não era colado na parede, como era, né, na maior parte da Europa ocidental. O altar era colado na parede, aqui na América Latina. Era colado na parede, todos os bancos virados para a parede, e aí você celebrava, entre aspas, de costas para o povo, mas havia uma coerência simbólica. Todo mundo estava olhando para o lado leste, que simbolizava Deus. Tanto que você fazia, né? Tudo que você falava com o povo, você virava para o povo e falava.
o Senhor seja com vocês, né? Não era o Senhor seja com vocês, Dominus vobiscum, né? O povo respondia, eleva os corações, sursum corda, tal. E aí, quando você acabava esse diálogo, virava, e aí estava orando para Deus. Aí o pessoal, vários pesquisadores do movimento litúrgico, notaram que no início da era cristã, os altares eles tinham espaço da parede. E logo assumiram, não. O povo, né, a pessoa que presidia ia para trás do altar. Isso é um erro, não ia. O altar era livre, porque havia rubricas que obrigavam que você tinha que incensar o altar a todo redor. Mas elas celebravam virada a leste. Aí você vai dizer, puxa, mas você acha então que a gente deve voltar a celebrar a virada a leste? Não. É um fait accompli, né? Já é uma consolidação de que as pessoas até vão se sentir muito estranhas se num formato como é o da catedral de vocês, que é uma igreja que foi construída pensando dessa forma, eu simplesmente chegar no altar e começar a celebrar virado ali para o vitral, né? Virado a leste. Mas cria um perigo, que é o perigo da clericalização. Tá? Quem tem um pouco mais de tempo de igreja vai se lembrar de um determinado clérigo que não está mais na igreja, né? Mas que era bastante comum por fazer a celebração eucarística quase que, né, seduzindo o povo, olhando para a cara do povo, falando: este é o meu corpo, façam em memória de mim. Isso, se você está virado para a parede, você não consegue fazer. Tá? Então, isso é um perigo. A gente tem que se conscientizar de que quando a gente preside, e vocês como ministros e ministras leigas, quando estão oficiando e estão virados para o povo, vocês não estão seduzindo o povo, vocês estão sendo um canal através do qual Deus fala e o povo responde e nós respondemos com o povo. Então, a gente não pode exagerar no gestual, né? Não é tomou o corpo, né? Partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, este é o meu... Não, gente, pelo amor de Deus, não. E isso daí aplica para a gente, aplica também no Ministério Leigo. Por isso que eu sempre enfatizo, para a gente quebrar essa clericalização que pode acontecer nesse formato de basílica, que é o formato que tem todos os bancos virados para o altar, e aí que na maior parte das celebrações é versus populum, né? A pessoa que preside está virando para o povo, está todo mundo olhando só para uma pessoa. Para acabar com a clericalização de todo mundo só olhar para uma pessoa, talvez a gente tenha que repensar os nossos tempos para os outros formatos, que são formatos históricos também, que é o formato circular, que é o formato antifonal, em que você quebra essa lógica de todo mundo estar olhando só para quem está presidindo, do foco ser só para quem está presidindo, porque o espaço litúrgico ele é todo palco, né? O Hans Urs von Balthasar vai escrever, né, sobre até a Odisseia, né? Ele fala sobre o espetáculo de Deus. O espaço litúrgico é todo palco. Ali ocorre a ação litúrgica, ali ocorre a presença de Cristo. Não é uma plataforma de teatro onde só ocorre para quem está lá em cima e o povo todo que está assistindo é mero espectador. Então, a gente precisa repensar também a nossa arquitetura para que o povo não se sinta um mero espectador. E a forma como a gente conduz a liturgia para que o povo não ache que a gente tem alguma autoridade maior que eles ou elas para orar também. Né? O anglicano já tem dificuldade em orar. E parte disso é justamente a gente não se sentir capacitado para isso. Então, o que vocês estão fazendo em Manaus, para mim, além de culturalmente apropriado, quebra um pouco essa visão, que é muito importante. Porque senão a gente fica com igrejas personalistas. Torna-se a igreja do reverendo fulano, da reverenda fulana, porque só ele prega direito, só o fulano de tal é bonito, só não sei quem faz eu chorar quando eu estou celebrando a Eucaristia. Isso é horrível. A igreja de nossa, do povo de Deus, a igreja de todas as pessoas. Boa noite, eu tenho uma pergunta para fazer também. Claro. Eu fiquei com uma dúvida aí na parte que se o ministro pode, na ausência do reverendo, o ministro pode distribuir a Eucaristia? Está nos cânones. Se a sua carta de instituição ao Ministério Leigo diz isso, você pode distribuir a Eucaristia, inclusive as pessoas enfermas que não estão na comunidade. Tá? A Eucaristia não precisa de dedos santos para pegar nela. Então, você não precisa ser especial, qualquer pessoa pode distribuir. E ainda digo até mais, os cânones dizem isso, e eu entendo,
meu entendimento, né, aí já é uma interpretação minha, os cânones estão falando de uma coisa corriqueira. Ou seja, você institui uma pessoa ao ministério leigo, dando a ela a função tal, 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 para ela fazer aquilo corriqueiramente. Mas no caso de uma emergência, como, por exemplo, comunidades pequenas, distantes, em que você não tem ninguém instituído ao ministério leigo, eu não vou pegar o pão e o vinho na minha mão e tentar distribuir as duas coisas ao mesmo tempo. Por que não chamar uma pessoa que está ali na congregação para ajudar a distribuir? Entende? Não é interessante eu depois treinar algumas pessoas para serem instituídas para terem aquilo como ministério pessoal, mas não uma coisa que eu vou isolar qualquer pessoa leiga de fazer. A gente não precisa ter dedos santos ou ter sido imposto às mãos por um bispo ou uma bispa em ordenação para certas coisas. Acho que tem certas coisas que o povo pode e deve fazer, inclusive o ministério de visitação eucarística, que é muito importante. Eu aconselho, né, que as pessoas trabalhem isso, capelania hospitalar, levar para aqueles membros da congregação, aquelas pessoas que estão distantes, e que não precisa ser feito só pelo clero, mas que às vezes o povo não quer receber ninguém que não seja o clero. A gente precisa trabalhar isso também, porque o importante não é quem está indo, mas o Cristo que se faz presente no pão e vai se fazer presente nas palavras das Escrituras e na meditação que estão sendo partilhadas. Tá? É esvaziar um pouco a nossa importância e aumentar a importância de Jesus. Obrigada. Quem mais? Essa foi a Juliane. A Juliane e a Vanilce são de Gurupá, viu, Luiz? Fica atrás da ilha do Marajó, no rio Amazonas. Então, eles são da comunidade de São Pedro Pescador. O reverendo vai lá uma vez por mês, né, Marcos? Uma vez por mês, uma vez por mês. Uma vez por Por mês, isso né? a minha pergunta sobre se o ministro pode distribuir, porque o reverendo só vai uma vez por mês, mas sempre que a gente pode, a gente está reunindo, né? Claro. Eu queria só partilhar uma coisa. Reverendo, tudo bem? Reverendo Luiz Coelho, tudo bom? Em relação a essa proposta que eu acho muito interessante, né, da gente repensar os símbolos, né, das pessoas que terão essas funções no Ministério Pastoral Leigo, mas assim, você diz que a igreja não tem um documento oficial sobre vestes, né? Não tem nada, tudo bem. E aí, eu penso que a proposta é que cada diocese, cada região possa implementar, repensar, né, isso. Mas como faria isso? Seria um documento? A gente instituiria como isso? Eu acho que é uma questão a ser discutida no nível das comunidades, né? Então, por exemplo, eu vejo que em Belém, né, eu vejo uma ênfase muito grande na cerâmica marajoara, por exemplo, que a ilha de Marajó é bem perto, né? Perto no contexto amazônico, é longe pra caramba, né? Mas a Amazônia é tudo perto, que pergunta assim, o caboclo, onde é que fica lá tal lugar? É ali. Não sei quantos quilômetros à frente, mas é. Mas, assim, é um referencial étnico muito importante na construção cultural, até no símbolo do episcopado da bispa, né? Eu não sei se Manaus é um símbolo tão forte. Eu, quando eu vivi no Amazonas, eu não via tanto como um símbolo corriqueiro. Eu via outros símbolos de origem indígena, e o Amazonas, a Amazônia ocidental, ela tem uma influência indígena muito mais forte até que a oriental, que tem influência africana também, etc. Mas havia outros símbolos. Eu acho que isso não é nem uma discussão diocesana, acho que isso é uma discussão local das comunidades. Local. Então, por exemplo, às vezes você tem, dentro da simbologia daquele povo, daquela etnia, daquela construção local, que também não precisa ser dos povos originários, né? Pode ser da construção do caboclo, do amazônida, etc. E tal. Certos símbolos que comunicam o infinito, comunicam a eternidade da vida, comunicam certos elementos que têm muito a ver com o cristianismo. Eu sempre me refiro a Oscar Chupunco, que era um pesquisador, padre, doutor em liturgia, filipino, que fala da assimilação criativa na enculturação. Ou seja, eu pego elementos que não necessariamente eram cristãos, da cultura local, mas eu trago para o cristianismo porque eles têm a ver com o cristianismo. Eles comunicam de maneira mais efetiva que o cristianismo. Por exemplo, eu não sei se a cruz celta, que é quase uma neurose para muitos anglicanos no Brasil, essa é a nossa cruz. A gente não tem isso, porque senão os presbiterianos vão dizer que é deles também. E os metodistas vão dizer que é deles. Eu não sei se a cruz celta é um símbolo que comunica cristianismo de forma tão forte em todas as partes do Brasil.
Não estou dizendo para destruir as cruzes celtas, não, que existem, são maravilhosas, são lindas. Mas estou dizendo que a gente pode usar outros elementos complementares. Por exemplo, o elemento do peixe, que é um elemento histórico da tradição cristã, para mim, na Amazônia tem um sentido muito especial, porque o peixe ele é parte da dieta diária do povo. O povo come peixe. O peixe ele está ali, ele é símbolo de vida. Para mim, o peixe é até símbolo de vida eterna, porque se você tem peixe, você tem vida. Se você pesca, se a água está viva, né? Se a água não está poluída, você gera peixe. E os peixes geram vida para aquele povo ali. É um símbolo que pode ser trabalhado. Outros símbolos podem ser símbolos no sentido indígena. Eu só digo assim, se vocês chegarem e falarem, olha, na nossa comunidade a gente entende que usar um manto, né? E aí é uma coisa muito indígena andina, né? Mas eu não sei. Ou usar uma cruz especial que a gente vai carregar, é o símbolo que a gente decidiu, que é aquelas pessoas que estão chamadas do Ministério Leigo vão usar. A gente vai usar um tipo de cordão específico, com contas e com uma cruz, e são aquelas pessoas que vão estar junto ao altar, mesmo que estejam com a roupa do corpo, com uma alva, ou com o que quiserem estar. E nos próprios antipêndios, sabe? Às vezes a gente tem uma paixão muito grande, né? Isso é uma coisa que eu falei na outra conversa com a bispa, né? Que alguns elementos, quanto mais longe do centro, né, da metrópole, mais as tradições vão se arraigando. Às vezes a gente tem uma necessidade imensa de usar brocado. Brocado no antipêndio, no frontal do altar, nos panos, aqueles brocados, né? Super detalhados, com símbolos, daquelas cruzinhas cheias de raizinho em volta. Como é que se chama? Triquetro? Não estou me lembrando. Aquele símbolo da trindade, etc. Que são caros e são pesados quando às vezes a gente tem uma série de tecidos locais que simbolicamente são super relevantes, a gente poderia usar para fazer essas coisas, inclusive as nossas vestes, as estolas, né? E as outras vestes que a gente pode usar. É questão da gente pensar. Até o próprio tippet mesmo. Precisa ser azul? Não. Pode ser uma estampa lá, se quer usar o tippet. Um tippet feito com uma estampa local. Usa em cima da roupa do corpo. Não tem nada escrito, entendeu? Não é uma coisa que está escrita em pedra. Só uma coisa, pegando essa questão do detalhe do tippet com material regional, por exemplo, aqui no Amazonas, tu sabes que existe uma grande ênfase em relação ao tucum, né? Que é uma fibra própria da região. Acho que, de repente, são coisas que a gente pode estar enfatizando até para privilegiar a identidade da regional, né? Daquela realidade local, né? Sim. Não somente nisso, mas também na questão dos objetos litúrgicos e tantas outras coisas. Eu acho que o que o novo Locke permite, em termos de liberdade de celebração, vocês podem ver, inclusive, que as rubricas vão falar sobre o espaço litúrgico, vão falar também sobre questões como, por exemplo, as orações do povo, que não precisam ser do livro, vocês podem compor aí. Então, o que o Locke abre em termos de liberdade de celebrar inclui também a liberdade dos símbolos que a gente usa na liturgia, tá? Os símbolos que comuniquem ao povo local de forma mais clara o mistério da fé. Ok. Obrigada, reverendo. Eu só tenho uma palavra de gratidão, né? Agradecer ao reverendo pela forma, né? Pela apresentação, pelo formato dessa apresentação. Foi super interessante, porque às vezes a gente percebe de preguiça, né? A leitura das rubricas, que são super importantes para a gente, não só para a gente, mas para todo o povo, né? E você traz de uma forma assim tão leve, né? Tão tranquila. Eu acho que o formato da apresentação é legal e nos incentivando, né? A fazer essa leitura, nos instigando, na verdade, aí a aprofundar, a ler, a tomar conhecimento. Eu acho que isso foi muito legal, essa de nos instigar. Como você fez isso, né? Eu me senti também instigada. Eu gosto de ler rubrica, até eu me sinto meio maluca às vezes, mas eu gosto. Né? Mas foi muito legal, né? Essa forma você está nos instigando a conhecer um pouco mais, né? Dessa liturgia à luz do... Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Cláudio? Eu aqui.
Pois não. Acredito que essa questão mais maleável da nossa liturgia também serve para as músicas, né? Para os cantos litúrgicos, né? Aqui em Manaus, quando tem celebração eucarística, a participação de muitas mulheres indígenas, e a gente prioriza que elas cantem na língua delas, né? Eu acredito que, se posso estar errado, aí o reverendo pode ajudar também nessa reflexão, essa maleabilidade litúrgica também entraria, né, nosso canto litúrgico, né, nosso binário e tal, essas coisas. Inclusive, eu acho que no processo de revisão do binário, até escrevi minha tese de doutorado sobre isso, não dá para eu falar sobre tudo, né, aqui. Existem eixos que são importantes na hora da gente decidir compor um binário, e um deles é essa questão da enculturação. Porque há dois tipos de tradições, né? Existem as tradições culturais locais e aquelas que se fazem tradições. Existem hinos que são de tradições europeias, mas que caíram no gosto do povo e a gente canta e eles não podem deixar de ser cantados, porque o povo já gostou deles, eles se abrasileiraram. O problema é quando a coisa não fica abrasileirada, ela continua estrangeira. Aí é um problema. Mas as coisas que são brasileiras originalmente, como vários dos ritmos, cantos, instrumentos musicais, padrões, etc., dos povos que, né, existem no país e que podem ser aproveitadas, elas devem ser aproveitadas. Inclusive com um desafio aí, né? Que é o desafio da gente ter, talvez, o rito eucarístico e possivelmente os ritos de iniciação, algumas partes deles em outras línguas. A Comissão Nacional de Liturgia recebeu algumas verbas, foram 3 verbas ao todo, para prover traduções em espanhol e inglês desses ritos, né? Santa Eucaristia e ritos de iniciação, por interesse, inclusive, estrangeiro nosso, né? E que pode até ser trabalhado num contexto regional, comunidades que ainda têm presença de pessoas de língua inglesa e pessoas de língua espanhola, como a gente vê muito em certas partes da Amazônia por causa dos imigrantes. Mas eu acho que também a gente podia trabalhar as línguas indígenas, podia trabalhar o japonês, né? Ter vontade da gente fazer isso, mas a gente poderia gerar, né, esse cuidado pastoral, porque uma das coisas que é o símbolo essencial do Locke é que nós oramos de diferentes formas, tá? Mas é o mesmo texto. A teologia que é comunicada aqui no livro é a mesma, mas cada um celebra de forma diferente, com cantos diferentes, com músicas diferentes, ritmos, algumas pessoas mais travadas, outras dançam, etc. e tal. A gente tendo esses textos também nas línguas dos povos originários, significa que a gente vai ter os povos originários na sua língua rezando igual a gente, na língua portuguesa, rezando igual talvez outras comunidades no Brasil que cultuam, têm um culto em uma outra língua, nas outras línguas. Mas a teologia comunicada é a mesma. Então, assim, fica como um desafio. E se vocês olharem o livro da Nova Zelândia, que não é Locke, né, é um livro alternativo, mas que é usado como padrão, a Nova Zelândia tem os Maori, né, que são um povo originário de lá, foi muito perseguido, etc. e tal. O livro é todo bilíngue. E algumas partes do inglês, o responso é em Maori. Então, as pessoas que chamam de Pakeha, né, que são não necessariamente brancos, porque tem outras pessoas de outras etnias, mas que adotam a língua inglesa, eles foram obrigados também a conhecer um pouco das outras línguas para responder. Isso daí está aberto o desafio. Eu acho que seria um desafio excepcional. Existe, inclusive, uma rede de povos indígenas da Comunhão Anglicana. Eu tenho evitado esse termo indígena, que eu acho que povos originários é um termo mais correto para definir. Mas eu acho que seria até uma contribuição para a gente conversar com essa rede e trabalhar essa questão, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma colega minha de doutorado, aí não doutorado, outro doutorado, em planejamento urbano, que trabalhou, ela é servidora do IBGE em Manaus, ela veio para o Rio de Janeiro, né? Ela trabalhou a questão dos indígenas que vão para a cidade de Manaus, né? E que, às vezes, até as galeras são divididas por etnia, as pessoas estão brigando entre si, né? Por causa das etnias, né? Dentro dos assentamentos, etc. e tal. Eu acho que a igreja tem muito a conversar, né, com essas pessoas. É um dos problemas que eu via mais
Uma das maiores mazelas que eu via era o jovem era tirado da sua realidade com a promessa de servir o exército, se tornava cidadão brasileiro e caía numa vida completamente inapropriada na cidade grande, e às vezes não voltava, né? Trazia uma anomia muito grande. Acho que a igreja tem que falar com as pessoas que vêm das comunidades indígenas, ribeirinhas, etc. Muito importante. Luiz, reverendo, desculpa, mas eu concordo plenamente com uma linha que colocaste há pouco em relação a, por exemplo, nós somos uma diocese que tem várias Amazônias, né? Tem a Amazônia Ocidental e Oriental. E essa questão do diálogo com os povos indígenas, com o ribeirinho, e tentarmos, assim, acho que catalogar, fazer um observatório dessas práticas, acho que de repente fica como um desafio para nós, assim, como igreja aqui nessa região, para, acho que, quem sabe, né? Nos abrasileirarmos mais, nos amazonizarmos mais. Mas parabéns, viu, pelas intuições. Obrigado. Eu acho que o prazo de tempo acabou, né? Já terminamos. Nós agradecemos ao reverendo Luiz Coelho pela sua disponibilidade. Certamente teve que reagendar alguns compromissos, mas ele se dispôs a nos ajudar nesse encontro tão rico, né, tão profundo, mas com um tempo tão reduzido. Eu passo a palavra, então, ao reverendo Marcos para as comunicações e a oração final. Então, eu vou fazer a oração final, a oração de Agostinho de Hipona, do bispo Agostinho de Hipona, que é um dos pais da igreja cristã. Larga A, o nome da oração. A casa da minha alma é estreita demais para entrares. Larga. Ela está em ruínas. Restaura. Nela há coisas ofensivas a teus olhos. Eu sei, não nego. Mas quem pode purificá-la? A quem eu poderia clamar? Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa teu servo as faltas alheias. Creio e por isso digo, Senhor, tu salves. Amém.